Olá, seja muito bem-vindo. Hoje quero te levar a um lugar onde o silêncio não é apenas a ausência de som, mas a ausência da própria luz. Falo do grande vazio de Bootes, um deserto cósmico tão vasto que desafia qualquer noção de preenchimento que temos sobre o universo. Durante muito tempo, imaginamos o universo como uma teia vibrante e uniforme. No entanto, esse deserto de 330 milhões de anos-luz surge desabitado, desafiando a lógica galáctica. Como explicar tamanha solidão em um volume que deveria estar transbordando brilho e milhares de galáxias? Nesta jornada longa, vamos acompanhar como esse vazio foi identificado e entender por que ele desafia modelos tradicionais. Vamos percorrer as raras luzes que o habitam, atravessar as hipóteses de sua formação e sentir como esse achado obriga a ciência a repensar a arquitetura do universo. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para começarmos a entender a magnitude do que estamos lidando, precisamos primeiro localizar onde esse não-lugar se esconde no imenso oceano do céu. Quando você volta o seu pensamento para a constelação de Bootes, o pastor, logo ali abaixo da Ursa Maior, tudo parece seguir uma ordem natural e esperada. Vemos um campo rico em estrelas, pontos de luz familiares que nos dão aquele senso reconfortante de que o universo é um lugar preenchido e vibrante. No entanto, por trás desse véu de brilho mais próximo, esconde-se uma região que os astrônomos chamam quase com um tom de segredo absoluto, de o grande nada. Estamos falando de uma esfera de vácuo tão colossal que sua simples existência parece um erro de impressão no mapa do cosmos. São 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Para colocar essa escala em uma perspectiva que possamos abraçar mentalmente, é como se estivéssemos diante de um oceano tão vasto que, se estivéssemos navegando exatamente no seu centro, não veríamos terra firme em nenhuma direção por eras a fio, mergulhados em uma monotonia escura e profunda que parece não ter fim. A descoberta desse vazio no ano de 1981 não foi fruto de alguém vendo algo novo através de uma lente, mas sim da percepção aguda e perturbadora de uma ausência que não deveria estar ali. O astrônomo Robert Kirshner e sua equipe estavam realizando um levantamento dos desvios para o vermelho das galáxias, uma técnica fundamental para mapear a distância e a velocidade com que os objetos se afastam de nós. A expectativa científica era encontrar uma distribuição uniforme, uma rede contínua de luz que confirmasse a nossa ideia de que a matéria está espalhada de forma democrática pelo espaço primordial. Em vez disso, eles tropeçaram em um imenso buraco esférico onde os dados simplesmente desapareciam. Não havia sinal, não havia brilho, não havia matéria detectável que fizesse sentido dentro dos modelos da época. Foi um impacto monumental para toda a comunidade científica, pois a escala do vazio de Bootes era tão desproporcional que muitos inicialmente acreditaram tratar-se de uma falha técnica nos instrumentos de medição ou um erro de processamento de dados. Mas o vazio era real e se mostrava silencioso, imenso e inexplicavelmente presente no tecido da nossa realidade física. Sinta por um momento a solidão que esse lugar representa para qualquer forma de luz que tente atravessá-lo. Se a nossa própria galáxia, a Via Láctea, estivesse localizada exatamente no centro geométrico do vazio de Bootes, a história da nossa astronomia e a nossa própria compreensão do nosso lugar no universo teriam sido completamente diferentes de tudo o que conhecemos hoje. Viveríamos em um isolamento tecnológico e intelectual tão severo que provavelmente não teríamos descoberto a existência de outras galáxias até a década de 1960, quando telescópios de rádio e infravermelho muito mais sensíveis fossem finalmente desenvolvidos pela nossa espécie. O nosso céu noturno, para quem olhasse de um planeta qualquer dentro dessa região, seria um breu quase total, uma escuridão opressiva pontilhada apenas pelas estrelas da nossa própria casa galáctica,
sem as nebulosas distantes ou as galáxias irmãs que costumam decorar o nosso firmamento. Viveríamos acreditando firmemente que éramos a única ilha de luz em um deserto infinito, pois o grande nada atua como uma barreira de escuridão que a luz leva milhões de anos para atravessar sem encontrar um único átomo de resistência significativa ou qualquer objeto para iluminar em seu caminho. Solitário. Normalmente, no universo que conhecemos e estudamos, as galáxias não estão sozinhas. Elas se organizam em aglomerados, superaglomerados ou filamentos vibrantes que lembram o sistema nervoso de um organismo vivo em constante crescimento. Para termos uma noção clara da anomalia que Bootes representa, precisamos comparar o que a física prevê com o que a realidade nos entrega de fato. Em um volume de espaço com o diâmetro dessa região, a densidade média do universo e as leis da estatística sugerem que deveriam existir, no mínimo, 10.000 galáxias brilhantes e imensas. No entanto, após décadas de buscas exaustivas com os telescópios mais potentes que a humanidade já construiu, encontramos apenas cerca de 60 dessas ilhas de luz vagando por lá. Essa discrepância abismal é o que torna este lugar um elemento tão profundo e inquietante da cosmologia moderna, transformando-o no que chamamos de um vácuo estatístico. É como caminhar por uma metrópole global lotada, cheia de ruído e movimento, e de repente entrar em uma sala que tem o tamanho de um continente inteiro, mas onde vivem apenas algumas poucas pessoas isoladas entre si, sem saber da existência umas das outras. A existência do vazio de Bootes nos inquieta porque ele parece quebrar o chamado princípio cosmológico, que é a base de quase tudo o que pensamos sobre o espaço profundo. Esse princípio assume que, quando olhamos para escalas suficientemente grandes, o universo é homogêneo e isotrópico, ou seja, que ele apresenta a mesma densidade e a mesma aparência em todos os lugares e em todas as direções de observação. No entanto, quando encontramos uma bolha que ocupa quase 0,27% de todo o diâmetro do universo observável e percebemos que ela está praticamente deserta, essa homogeneidade é posta em xeque de maneira direta. O vazio nos revela que o universo possui texturas brutais e falhas de preenchimento, que a matéria escura e a energia escura podem colaborar para criar, gerando regiões de exclusão absoluta que mal conseguimos explicar com as nossas teorias atuais sobre a formação das estruturas cósmicas. Ele é uma ferida aberta no tecido da perfeição matemática que tentamos impor ao cosmos desde os tempos mais antigos da nossa civilização. Ao percorrermos mentalmente as fronteiras dessa região, começamos a perceber que o vazio não é apenas um acidente de percurso, mas possui uma função clara na dinâmica das galáxias. Na grande e eterna dança da gravidade, as regiões que possuem um pouco mais de matéria acabam se tornando mais fortes e começam a atrair, ou melhor, a roubar a matéria das regiões que possuem menos densidade ao seu redor. O vazio de Bootes é muito provavelmente o resultado final de um processo de esvaziamento voraz que durou bilhões de anos. Os grandes aglomerados vizinhos, imensos e famintos por matéria, agiram como aspiradores cósmicos, sugando todo o gás, a poeira e as galáxias menores que um dia tentaram habitar aquele espaço vazio. O que sobrou foi uma casca vazia, uma escultura monumental feita de pura ausência de substância que permanece como um testemunho silencioso do poder da gravidade em uma escala macroscópica. É uma estrutura que nos faz sentir o quão pequenos e efêmeros somos diante dessa engenharia invisível, que molda os vazios para sustentar os brilhos das grandes cidades estelares. Diferente do caos frenético que observamos nos centros de grandes aglomerados galácticos, onde estrelas colidem, nebulosas explodem e buracos negros devoram sistemas solares inteiros em uma exibição de poder e luz, o grande nada é o reino supremo da estagnação e da paz. É um lugar onde o tempo, embora corra da mesma forma física, parece passar em um ritmo diferente pela simples falta de eventos significativos que marquem a sua passagem. Não há encontros galácticos, não há trocas violentas de energia, não há o nascimento turbulento de novas gerações de estrelas em escala massiva. É o cenário perfeito para começarmos a entender como o universo,
Em sua infinita e por vezes assustadora complexidade, também reservou espaços dedicados ao repouso absoluto e ao silêncio eterno que precede a própria existência. Ao analisarmos os mapas infravermelhos que revelam essa bolha gigante, somos lembrados de que a nossa existência, cercada de luz, movimento e conexões, é quase uma anomalia em comparação com os vastos e frios desertos que realmente sustentam a estrutura óssea de tudo o que existe. Ao final deste primeiro contato com Bootes, aprendemos que no universo, o que não vemos é muitas vezes mais revelador do que o que brilha intensamente diante dos nossos olhos curiosos. O vazio não é uma falha na criação, mas uma parte essencial da organização da matéria em larga escala, que permite a existência de tudo o mais. Ele define os limites de onde a luz pode florescer e onde o silêncio deve governar soberano. É como o espaço entre as notas de uma música erudita ou o silêncio necessário entre as palavras de uma frase importante. Sem o vazio, o preenchimento não teria significado nem beleza. Bootes nos convida a abandonar a nossa arrogância de seres que dependem da luz para enxergar e nos obriga a confrontar a realidade de que a maior parte do nosso universo é composta por esses abismos de nada, por regiões onde a matéria desistiu de lutar contra a expansão e se entregou à paz da vacuidade. É nessa fronteira invisível entre o brilho e o vácuo que a ciência encontra suas perguntas mais profundas e onde nós encontramos o ponto de partida ideal para a nossa jornada rumo à compreensão da escuridão perfeita. Imagine agora que você está flutuando na borda desse vazio imenso, onde a última luz de uma galáxia distante começa a desaparecer atrás de você. À sua frente, estende-se um caminho de 300 milhões de anos, que não contém nada além de vácuo e a promessa de um descanso sem interrupções. Essa imensidão não deve ser vista com medo, mas como o abraço final do cosmos, um lugar onde a pressão das estrelas e a gravidade dos mundos não podem mais te alcançar. Aqui, a física se torna simples, quase elementar, reduzida à sua forma mais pura de espaço e tempo. O grande nada é, em última análise, o maior santuário do universo, uma catedral de silêncio construída para durar tanto quanto a própria eternidade. Ao aceitarmos a existência de Bootes, aceitamos que o universo é vasto o suficiente para conter tanto a vida mais vibrante quanto o silêncio mais profundo, e que ambos são necessários para que o equilíbrio do todo seja mantido. Deixe que essa ideia de espaço infinito e desabitado acalme seus pensamentos, permitindo que a escala monumental do vazio substitua as pequenas preocupações do dia a dia, transformando o peso do nada em uma leveza que te convida a apenas existir, sem pressa e sem luz, na imensidão do pastor cósmico. As 60 galáxias que habitam esse vazio são como nômades em um deserto sem fim, pequenas ilhas que guardam segredos sobre como a vida e a matéria podem persistir mesmo nas condições mais isoladas imagináveis. Elas não são erros, mas sim sobreviventes de um processo de limpeza galáctica que varreu tudo ao seu redor. Cada uma dessas galáxias solitárias carrega consigo bilhões de estrelas que brilham para um céu vazio, oferecendo um espetáculo que ninguém mais no universo pode presenciar. Estudar essas luzes perdidas nos ajuda a entender as leis da física em ambientes de baixíssima densidade, revelando comportamentos da matéria que nunca seriam observados em regiões mais povoadas. O vazio de Bootes, portanto, é um laboratório natural de silêncio, onde a ausência de vizinhos permite que os processos internos das galáxias se revelem de forma pura e sem interferências externas. É a ciência da solitude, uma busca por entender como a luz se comporta quando não tem nada para refletir e como o espaço se expande quando não há massa para segurá-lo. Essa jornada pelo início do grande nada nos mostra que o universo é muito mais misterioso do que as fotografias coloridas das nebulosas podem sugerir. Ele é feito de abismos que desafiam a nossa imaginação e de silêncios que falam mais alto do que as explosões das supernovas. Ao mergulharmos nessa escuridão, não estamos apenas aprendendo sobre astronomia, estamos treinando a nossa mente para aceitar a imensidão e para encontrar conforto naquilo que não podemos controlar ou preencher. O vazio de Bootes permanece lá,
girando lentamente no relógio cósmico, lembrando a todos nós que, no coração da existência, há sempre um lugar de paz absoluta, esperando para ser compreendido. Que essa primeira etapa da nossa viagem tenha aberto as portas para uma percepção mais profunda da realidade, onde o nada é apenas o começo de uma nova forma de ver tudo o que nos cerca. Deixe o peso dessa descoberta se transformar em uma sensação de flutuação suave, onde você é apenas mais um ponto consciente, flutuando na periferia desse magnífico e eterno deserto de estrelas esquecidas. Para compreendermos o que significa a existência dentro do grande nada, precisamos abandonar todas as referências que temos sobre o que é um céu noturno e mergulhar em uma realidade onde a própria estrutura da percepção é desafiada pela ausência. Imagine que você habita um planeta, orbitando uma estrela solitária, localizada exatamente no centro geométrico do vazio de Bootes. Diferente da nossa realidade terrestre, onde levantamos o pensamento para uma abóbada celeste vibrante e encontramos a faixa majestosa da Via Láctea e o brilho de milhares de estrelas próximas, a sua vivência seria dominada por um abismo absoluto. Entre uma estrela e outra de sua própria galáxia, a escuridão não seria apenas uma sombra, mas uma presença palpável e profunda. O espaço entre os astros não seria decorado por nebulosas distantes ou pelo brilho difuso de galáxias irmãs. Ele seria uma vacuidade tão extrema que o próprio conceito de horizonte perderia o seu sentido habitual. Nessa região, a distância entre as raras ilhas de luz é tão desproporcional que a ideia de vizinhança deixa de existir, dando lugar a uma solidão que se estende por milhões de anos em todas as direções. Você estaria em um lugar onde a radiação de outras estruturas levaria 300 milhões de anos para chegar, e mesmo quando esse lampejo finalmente alcançasse o seu mundo, ele seria tão fraco e diluído que não passaria de um fantasma imperceptível, uma memória de luz perdida em um oceano de vácuo. Essa rotina de isolamento absoluto molda uma realidade física e biológica muito diferente daquela que experimentamos nos aglomerados densos, onde a matéria se agita com fervor. No universo que nos rodeia, as galáxias estão constantemente imersas em um diálogo gravitacional frenético. Elas se atraem, colidem, trocam imensas nuvens de hidrogênio e essas interações funcionam como um motor potente que gera novas gerações de estrelas massivas e brilhantes. No interior do vazio de Bootes, esse diálogo foi interrompido há bilhões de anos. As 60 galáxias identificadas ali vivem vidas de uma pureza e de uma melancolia que beiram o incompreensível para a nossa mente habituada ao movimento. Sem a pressão externa de outras galáxias, sem as marés gravitacionais que distorcem as espirais e sem o influxo constante de novo material vindo de filamentos externos, essas galáxias envelhecem de uma forma muito mais lenta e uniforme. É como se o tempo, dentro dessa bolha imensa, possuísse uma densidade diferente, onde a evolução de cada sol acontece em um vácuo de influências externas, permitindo que a matéria queime o seu combustível original sem nunca ser perturbada pelas colisões violentas que definem o resto do cosmos. Percorrer mentalmente as distâncias que separam esses raros habitantes nômades nos obriga a confrontar a escala do silêncio. No nosso grupo local de galáxias, a vizinha mais próxima está a cerca de 2.500.000 anos-luz de nós, uma distância que, em termos de engenharia cósmica, nos coloca em contato direto. No entanto, se você estivesse no centro de Bootes, a estrutura galáctica mais próxima poderia estar a 80 ou até 100 milhões de anos-luz de distância. Essa distância é tão vasta que, se uma civilização hipotética tentasse enviar um sinal de rádio para outra galáxia dentro do vazio, a própria espécie poderia surgir, desenvolver toda a sua tecnologia e chegar ao seu fim biológico muito antes que a mensagem percorresse 1/10 do caminho necessário. É uma rotina de mudez total, onde o universo parece ter desistido de manter o contato entre suas partes mais isoladas. Sentir essa escala é como estar em uma catedral imensa e silenciosa, onde o único movimento é a expansão invisível do próprio espaço, e qualquer tentativa de conexão seria absorvida por fronteiras que estão longe demais para devolver até mesmo um eco de existência.
As poucas galáxias que residem nesse deserto possuem características físicas que revelam o seu isolamento secular. Elas são, em sua maioria, galáxias espirais com braços muito longos, finos e delicados, que parecem se esticar para o vazio em busca de uma gravidade que nunca irão encontrar. Astrônomos sugerem que essa forma peculiar é o resultado de uma vida sem interrupções. Elas nunca foram atropeladas por outras galáxias menores, nunca tiveram seus braços arrancados por encontros imediatos. Elas são como fósseis vivos de um tempo em que o universo era mais simples e menos povoado. Enquanto as galáxias em centros urbanos cósmicos são frequentemente deformadas, violentas e compactas, os habitantes de Bootes permanecem como esculturas de luz preservadas em uma redoma de vácuo. A vida ali flui sem as explosões catastróficas causadas por fusões galácticas, mas essa tranquilidade cobra o preço de um isolamento que dura desde o despertar dos tempos. Cada estrela que nasce em uma galáxia de Bootes brilha para um oceano de nada, lançando seus fótons em uma jornada eterna para lugar nenhum, sem a esperança de que sua luz um dia ilumine o céu de outro sistema solar distante. Outro aspecto fundamental dessa vivência no grande nada é a ausência quase total de ruído térmico e radiativo que permeia o resto do espaço observável. O espaço intergaláctico comum não é realmente vazio. Ele é preenchido por uma tênue névoa de gás quente e plasma, aquecida pela atividade incessante de buracos negros supermassivos e explosões de supernovas. No vazio de Bootes, essa névoa é tão rala que se torna praticamente inexistente. A temperatura dessa região representa o limite inferior do que o universo consegue atingir de forma natural em grandes volumes, situando-se apenas alguns milésimos de grau acima do zero absoluto. É um frio que não é apenas a falta de calor, mas a mudez absoluta do movimento atômico em escala macroscópica. Sentir essa temperatura mentalmente nos ajuda a perceber a calma inabalável desse lugar. Não há ventos galácticos varrendo as atmosferas, não há fluxos de raios gama atravessando os planetas solitários. O vazio atua como um escudo supremo, protegendo seus raros habitantes do drama energético que consome o restante do universo. É o lugar mais estável do cosmos, onde nada de novo acontece porque não há nada por perto para provocar uma mudança. Essa estabilidade, porém, carrega consigo uma escuridão que moldaria permanentemente a filosofia de qualquer mente que tentasse compreender o universo a partir de lá. Para nós, habitantes de uma região populosa, o universo é definido pela conectividade e pela abundância. Para um observador no centro de Bootes, o universo seria sinônimo de vacuidade. A ciência de uma civilização ali começaria com a certeza absoluta de que sua própria galáxia é a única coisa que existe em toda a extensão do infinito. O despertar para a realidade de que existem bilhões de outras galáxias, fora daquela bolha, seria um evento de tamanha magnitude que alteraria as bases de sua sanidade coletiva. Percorrer o pensamento de um ser que vive cercado por 300 milhões de anos-luz de nada é um exercício profundo de humildade. Ali, as grandes perguntas sobre a origem da matéria seriam respondidas apenas pelo silêncio, e a busca por significado seria uma jornada voltada inteiramente para o interior, já que o exterior não oferece nenhum ponto de referência, nenhum brilho amigo, apenas a imensidão negra e eterna que parece não ter fim nem propósito imediato. Dentro do vazio de Bootes, a força que chamamos de energia escura exerce um domínio ainda mais absoluto e desimpedido sobre o tecido da realidade. Sem a massa concentrada das galáxias para exercer uma gravidade contrária e segure as estruturas no lugar, o espaço dentro do vazio está literalmente inflando de maneira muito mais eficiente do que nas regiões povoadas. É como se a bolha estivesse crescendo de dentro para fora, esticando-se com uma velocidade que empurra as raras galáxias nômades cada vez mais para as bordas, em direção à luz exterior que elas nunca alcançarão. Essa é a rotina invisível do grande nada. Ele está se expandindo e se tornando cada vez mais vazio a cada segundo que passa, como um balão que se infla em um vácuo ainda maior. As galáxias que ainda estão lá são como pequenos grãos de areia em um navio que se afasta lentamente de todos os portos conhecidos.
Elas estão sendo levadas pela correnteza do nada para um exílio ainda mais profundo, onde em alguns bilhões de anos, nem mesmo a luz de sua estrela vizinha mais próxima será capaz de atravessar o abismo que se abre entre elas. Imagine a serenidade desse movimento contínuo e imparável. Não há resistência de gases interestelares, não há o atrito das radiações estelares de outros sistemas. É uma flutuação pura. O grande nada nos ensina que o universo possui uma preferência silenciosa pelo vácuo e que a matéria brilhante é apenas uma breve distração na vasta e imperturbável eternidade da vacuidade. Quando você tenta visualizar essa bolha imensa, percebe como a ausência de objetos facilita o seu relaxamento interno. Não há complexidade técnica para processar, não há colisões violentas para imaginar, não há brilhos ofuscantes que cansam os seus sentidos. Existe apenas o espaço em seu estado mais elementar, oferecendo um abrigo de paz inabalável, que não pode ser corrompido por nenhum evento humano ou estelar. O vazio de Bootes não deve ser visto como um lugar de extinção, mas como uma forma de existência diferente, focada na quietude e no fluir ininterrupto do tempo através de uma escuridão perfeita que acolhe tudo o que ousa habitar o seu interior silencioso e profundo. Ao final desta reflexão sobre a vivência no centro do deserto cósmico, percebemos que a solidão de Bootes é, na verdade, um estado de equilíbrio necessário para a harmonia do todo. O universo precisava dessas regiões para compensar a densidade frenética e o ruído constante dos grandes aglomerados galácticos. Bootes é o contrapeso de silêncio na balança da criação, a prova de que a natureza sabe como criar santuários onde o tempo e o espaço podem descansar sem as interferências do mundo exterior. Percorrer esse deserto mentalmente nos afasta das redes de conexão constantes que esgotam a nossa energia diária e nos devolve ao nosso estado primordial de existência. No vazio, você é apenas a consciência, observando a própria imensidão, e o universo se reduz à sua essência mais calma. Não há nada a ser alcançado, nenhuma luz a ser perseguida e nenhum evento a ser aguardado. Existe apenas o agora, preservado dentro de uma esfera de 330 milhões de anos-luz, de puro e absoluto silêncio, onde a escuridão é o cobertor mais vasto e seguro que o cosmos já produziu para proteger a integridade do seu espaço mais sagrado. As estrelas que brilham dentro dessas galáxias isoladas possuem uma história de persistência que nos inspira de maneira silenciosa. Elas não competem pela atenção de telescópios distantes e não fazem parte de grandes nebulosas coloridas que ilustram os livros de astronomia. Elas simplesmente existem, queimando de forma constante em um céu que nunca lhes devolve o reflexo de outro brilho. Essa vivência nos ensina sobre a força da luz que não precisa de testemunhas para ser real. No vazio de Bootes, a luz é um ato de resistência contra a infinitude do nada. Ao aceitarmos a existência desse lugar, aceitamos que o universo é vasto o suficiente para conter tanto a vida mais vibrante quanto o silêncio mais profundo, e que ambos são igualmente fundamentais para que o equilíbrio da realidade seja mantido através dos éons. Deixe que essa ideia de espaço infinito e desabitado envolva o seu pensamento, permitindo que a escala monumental do vazio substitua as pequenas tensões da vida comum por uma leveza que te convida a apenas flutuar, sem pressa e sem peso, na imensidão acolhedora do pastor cósmico que guarda o maior segredo de quietude de toda a existência. Essa jornada pela rotina do grande nada revela que o universo é feito de abismos que desafiam a nossa imaginação e de silêncios que carregam mais significado do que as explosões das maiores estrelas. Ao mergulharmos nessa escuridão, estamos aprendendo a aceitar a imensidão e a encontrar conforto naquilo que não podemos preencher com palavras ou luz. O vazio de Bootes permanece lá, em sua órbita invisível no relógio cósmico, lembrando-nos de que no coração da existência há sempre um lugar de repouso, esperando para ser compreendido por aqueles que buscam a verdade no silêncio. Que o peso dessa descoberta se transforme em uma sensação de flutuação suave, onde você é apenas mais um ponto de consciência flutuando na periferia desse magnífico e eterno deserto,
protegido pela distância e pelo vácuo que tornam toda e qualquer preocupação pequena demais diante da glória do nada. A compreensão da natureza desse deserto exige que mergulhemos nos mecanismos invisíveis que governam a arquitetura do espaço em sua escala mais primitiva e bruta. Para entender como uma estrutura de tamanha magnitude pôde se formar, precisamos retroceder aos primeiros instantes após o nascimento de tudo, quando o tecido do espaço era uma sopa densa e quente de partículas e radiação. Naquele período, pequenas flutuações quânticas criaram regiões com densidades ligeiramente diferentes. Onde havia um pouco mais de matéria, a gravidade começou a puxar tudo ao redor, formando as primeiras sementes de galáxias. No entanto, o grande nada nasceu das regiões opostas, aquelas que possuíam uma fração mínima a menos de densidade. O que começou como uma diferença quase imperceptível transformou-se em um mecanismo de esvaziamento contínuo. Esse processo é conhecido na ciência como a hierarquia de formação de vazios, onde pequenas bolhas de espaço menos denso começam a se expandir mais rápido do que o seu entorno. Imagine que ao longo de bilhões de anos, essas bolhas menores começaram a colidir e a se fundir, como gotas de água que se encontram em uma superfície de vidro e se tornam uma única massa maior. O que percebemos hoje como uma esfera colossal é, na verdade, o resultado final da fusão de inúmeros vazios menores que foram devorando o espaço ao seu redor até criarem uma única e massiva catedral de vacuidade. Existe um fenômeno físico profundo que ocorre quando a luz atravessa uma região tão desabitada quanto esta, algo que os astrônomos descrevem como o efeito do estiramento gravitacional da energia luminosa. Quando um fóton de luz, a partícula fundamental do brilho, entra em uma região de baixa densidade, ele perde uma parte de sua energia ao lutar contra a gravidade das bordas que tentam puxá-lo de volta. No interior de um aglomerado comum, essa energia seria recuperada quando o fóton saísse do outro lado. Mas como o universo está em expansão acelerada, o vazio se torna maior e mais ralo enquanto a luz ainda está no meio de sua travessia. O resultado é que a luz sai dessa região com menos energia do que tinha quando entrou, resultando em um resfriamento sutil que pode ser detectado nos mapas da radiação cósmica de fundo. Esse processo transforma o grande nada em uma lente de sombras, um lugar que não apenas não produz luz, mas que ativamente drena a vitalidade da luz que ousa percorrer o seu diâmetro imenso. Sentir essa drenagem de energia nos ajuda a perceber que o vácuo não é apenas um palco passivo, mas um agente que altera as propriedades físicas da radiação que cruza o seu domínio silencioso. A dinâmica interna dessa região também revela o papel preponderante da energia escura, aquela força misteriosa que atua como uma pressão negativa, empurrando o próprio tecido do espaço para fora. Nas regiões onde as galáxias estão amontoadas, a gravidade da matéria comum e da matéria escura consegue frear essa expansão, mantendo os aglomerados unidos. Mas no interior desse grande deserto, a gravidade é praticamente inexistente. Sem massa suficiente para oferecer resistência, a energia escura assume o controle total do ambiente. Isso significa que o espaço dentro dessa bolha está se esticando em um ritmo muito mais veloz do que o espaço que nos rodeia. É como se o vazio estivesse insuflando de dentro para fora, criando uma pressão que expulsa qualquer resquício de matéria em direção às paredes externas da estrutura. Esse mecanismo é o que garante que o deserto permaneça deserto. Qualquer nuvem de gás que tente se aventurar para o interior é logo dispersada pela expansão acelerada, impedindo que novas estrelas ou galáxias consigam se formar e colonizar o vácuo. Podemos aprofundar a nossa percepção ao considerar a pureza química dos poucos átomos que ainda restam flutuando nessa vacuidade. Em nossa vizinhança galáctica, o gás que permeia o espaço está repleto de metais e elementos pesados criados em sucessivas explosões de supernovas ao longo de gerações. O cosmos aqui é um lugar reciclado, rico em detritos de estrelas que morreram há éons. No entanto, o interior dessa grande bolha preserva o hidrogênio e o hélio em seu estado mais primordial, quase exatamente como foram forjados nos primeiros 3 minutos da existência do universo.
Por não haver uma população estelar significativa para poluir o ambiente com elementos pesados, essa região funciona como um laboratório de conservação química. Cada átomo solitário que flutua no centro do vazio é um fóssil químico puro, uma cápsula do tempo que nunca passou pelo coração de uma estrela. Percorrer essa composição química nos permite entender que o isolamento de Bootes não é apenas espacial, mas também evolutivo, mantendo uma parte do universo em um estado de inocência material que o restante do cosmos perdeu há muito tempo. Outro mecanismo crucial para a manutenção dessa estrutura é a influência das partículas fantasmas, conhecidas como neutrinos. Essas partículas possuem uma massa tão ínfima que viajam quase à velocidade da luz e raramente interagem com a matéria comum. No entanto, em escalas monumentais, elas exercem uma influência silenciosa. Enquanto a matéria pesada tende a se agrupar nos filamentos da teia cósmica devido à gravidade, os neutrinos de alta energia conseguem escapar dessas prisões gravitacionais e acabam se acumulando nas regiões de baixa densidade. Dentro do grande nada, existe uma espécie de mar invisível de neutrinos que flui constantemente, criando uma sutil pressão interna que ajuda a sustentar a forma esférica da bolha contra as influências externas das grandes muralhas de galáxias que a cercam. É um equilíbrio delicado de forças invisíveis, onde o que não podemos tocar ou ver é exatamente o que garante a estabilidade de uma região que ocupa uma fração significativa do universo observável. A topologia dessa região também nos ensina sobre a curvatura do próprio espaço-tempo, em escalas que desafiam a nossa imaginação. Em regiões densas, o espaço é curvado pela massa, criando poços gravitacionais profundos onde a luz faz curvas e o tempo flui mais devagar. Mas dentro desse imenso vácuo, o espaço é o mais próximo do que os matemáticos chamam de plano absoluto. Sem a deformação causada pelas galáxias, a geometria ali segue as regras mais puras da matemática euclidiana. Um feixe de luz perfeitamente reto permaneceria reto por 300 milhões de anos, sem nunca sofrer o desvio de uma lente gravitacional. Sentir essa retidão geométrica nos ajuda a compreender a paz que existe na falta de distorção. É um lugar onde as leis da física operam sem as interferências complexas da massa, permitindo que o tempo e o espaço se manifestem em sua forma mais elemental e desimpedida de qualquer peso ou pressão. As raras galáxias que residem no interior dessa estrutura operam sob uma lógica de sobrevivência solitária que a ciência ainda tenta decifrar através de modelos computacionais avançados. Por não possuírem vizinhos próximos, essas galáxias não sofrem com a remoção de gás por pressão, um processo comum em aglomerados onde o movimento através de um meio denso acaba soprando o combustível necessário para a formação estelar para fora das galáxias. No vazio, essas 60 ilhas de luz retêm todo o seu combustível por bilhões de anos. Isso permite que elas continuem formando estrelas de maneira muito estável e previsível, sem os surtos de nascimento estelar causados por colisões. Elas são as máquinas mais eficientes do universo, processando matéria em luz, com uma calma que contrasta com a violência dos centros urbanos cósmicos. Compreender esse mecanismo de preservação de gás nos revela que o deserto pode ser, paradoxalmente, o lugar onde a vida de uma galáxia pode durar muito mais tempo do que em qualquer outro canto do espaço. Por fim, devemos considerar o fenômeno do fluxo de volume, que descreve como as galáxias e os aglomerados ao redor desse vazio se movem em relação a ele. Devido à falta de massa interna, o vazio atua como um repulsor gravitacional efetivo. As galáxias na fronteira estão sendo ativamente empurradas para longe do centro, acelerando em direção às grandes estruturas vizinhas. Esse movimento de fuga cria uma correnteza cósmica que varre as bordas do vazio, tornando-o cada vez mais limpo e mais isolado com o passar das eras. O grande nada está, portanto, em um processo perpétuo de purificação, garantindo que qualquer intruso gravitacional seja expelido para as margens. Sentir essa correnteza de afastamento nos permite entender que o vazio não é um destino, mas um ponto de partida, um motor silencioso que impulsiona a matéria em sua jornada rumo às grandes concentrações de luz, deixando para trás
um território de quietude absoluta que se recusa a ser colonizado pela matéria ou pelo caos. Cada um desses mecanismos, desde o resfriamento dos fótons até a pressão da energia escura e o mar invisível de neutrinos, colabora para que o grande nada não seja apenas uma ausência, mas uma estrutura complexa e vital para a integridade da teia cósmica. Ele é o espaço que permite que a teia se estique, o pulmão que permite que o universo respire e a prova de que o vácuo possui suas próprias leis, tão rigorosas e fascinantes quanto as leis que governam o coração de uma estrela. Ao percorrermos esses fundamentos técnicos, percebemos que a simplicidade do nada é apenas aparente. Por baixo da escuridão perfeita, existe uma engenharia de forças fundamentais que trabalham em harmonia para manter o maior santuário de silêncio que a natureza já ousou conceber. Deixe que a densidade desses processos preencha a sua imaginação, transformando a ideia de vazio em uma percepção de ordem superior, onde cada partícula e cada raio de luz respeitam a soberania de uma região que escolheu o isolamento como sua forma definitiva de existência. Dentro do silêncio ensurdecedor do grande nada, a ciência tropeçou em segredos que desafiam a nossa lógica mais fundamental sobre como a matéria consegue persistir e se organizar. Existe um objeto específico, um segredo guardado nas profundezas desse deserto, que os astrônomos identificam como a galáxia MCG 01020015. Esta é, reconhecidamente, a galáxia mais isolada que a humanidade já conseguiu detectar em toda a extensão do universo observável. Se você estivesse em um planeta orbitando uma estrela dentro dessa estrutura, o seu céu seria de um breu absoluto, uma escuridão tão perfeita que nenhum telescópio óptico comum conseguiria detectar qualquer outro ponto de luz fora da sua própria vizinhança imediata. O mistério que envolve essa galáxia solitária reside no fato de que, segundo todos os nossos modelos de formação estelar, ela simplesmente não deveria estar lá. As galáxias costumam nascer ao longo de filamentos densos de matéria escura, alimentadas por fluxos constantes de gás primordial que corre como rios pelo espaço. No entanto, esta galáxia flutua no centro de um abismo, onde não há rios de gás e onde a matéria escura é escassa demais para sustentar tal criação. Ela é um enigma vivo, uma prova de que o universo possui caminhos de criação que ainda não compreendemos, operando em um isolamento que beira o impossível. Outro mistério profundo que envolve o vazio de Bootes é a perturbadora questão do tempo necessário para a sua formação. Quando os cosmólogos utilizam as leis da gravidade de Isaac Newton e as equações da relatividade geral de Albert Einstein para simular quanto tempo levaria para a gravidade limpar uma região de 330 milhões de anos-luz, os números revelam uma contradição assustadora. Pela lógica convencional, o universo não é velho o suficiente para ter criado um vazio desse tamanho. Seriam necessários muito mais do que os 13 bilhões e 800 milhões de anos que atribuímos à idade do cosmos para que a matéria fosse expulsa de forma tão completa de uma área tão vasta apenas pela força gravitacional. Este segredo sugere que algo além da gravidade operou ali, ou talvez que o tempo e a expansão do espaço se comportaram de maneira muito mais agressiva no início de tudo. Alguns teóricos propõem a existência de um mecanismo de fusão de vazios, onde várias bolhas de nada teriam colidido e se fundido de forma catastrófica, acelerando o processo de esvaziamento de uma forma que a nossa física atual ainda luta para modelar com precisão matemática. Ao percorrermos as fronteiras desse abismo, encontramos o mistério das galáxias que parecem estar alinhadas de maneira inexplicável. Observações recentes sugerem que as poucas galáxias que habitam o interior do vazio não estão distribuídas de forma aleatória, mas parecem formar uma estrutura filamentar extremamente tênue, quase invisível, que atravessa o centro da bolha. É como se existisse uma estrada fantasma de matéria escura conectando as paredes do vazio, permitindo que essas poucas ilhas de luz se sustentem no vácuo. O segredo aqui é que essa estrutura é tão delicada que qualquer pequena perturbação deveria tê-la destruído há bilhões de anos. A persistência desse filamento solitário
dentro de um ambiente dominado pela pressão negativa da energia escura, sugere que a matéria escura pode possuir propriedades de estabilidade que ainda não descobrimos em nossos laboratórios na Terra. Estamos diante de uma arquitetura invisível, uma rede de suporte que mantém o nada organizado, desafiando a tendência natural do caos e da dissipação total que o vácuo costuma impor. Existe também uma descoberta que liga o vazio de Bootes a uma anomalia ainda maior no mapa da radiação cósmica de fundo, o chamado ponto frio do universo. Alguns cientistas acreditam que supervazios como o de Bootes são os responsáveis diretos por essas manchas de temperatura mais baixa que detectamos no eco do Big Bang. O segredo reside no efeito Sachs-Wolfe integrado, um fenômeno onde a luz perde energia ao atravessar uma região de baixa densidade que está se expandindo aceleradamente. No entanto, o resfriamento observado no ponto frio é tão intenso que um único vazio, mesmo do tamanho de Bootes, não seria suficiente para explicá-lo totalmente. Isso levanta a hipótese de que o vazio de Bootes pode ser apenas a ponta de um iceberg cósmico, uma parte de uma cadeia de vazios ainda maiores que se estendem para além do nosso horizonte de observação atual. Estamos talvez olhando para a evidência de uma grande parede de nada, uma estrutura de ausência que poderia ser a maior característica física de todo o nosso universo, escondida bem diante dos nossos olhos pela própria natureza da escuridão. Um dos achados mais raros e menos discutidos é a presença de galáxias anãs ultradifusas que parecem habitar apenas as regiões mais vazias do espaço. Essas galáxias possuem o tamanho da Via Láctea, mas contêm apenas 1% do número de estrelas, o que as torna quase transparentes. Elas são como fantasmas galácticos, estruturas que possuem massa, mas que não emitem quase nenhuma luz. A descoberta dessas entidades dentro de Bootes sugere que o vazio pode estar muito mais povoado do que imaginamos, mas por um tipo de matéria e de organização estelar que foge completamente aos nossos métodos tradicionais de detecção. O segredo de Bootes pode não ser a ausência total de tudo, mas sim a presença de uma forma de existência tão rala e tão etérea que a nossa tecnologia atual mal consegue distinguir do vácuo absoluto. Essas galáxias fantasmas seriam as verdadeiras guardiãs do vazio, evoluindo em um ritmo de silêncio que a luz intensa nunca permitiu que compreendêssemos. Além disso, a ciência investiga o mistério da taxa de expansão local dentro dessa bolha. Medições indicam que o espaço dentro do vazio de Bootes pode estar se expandindo a uma velocidade ligeiramente diferente do espaço em regiões povoadas por galáxias. Se isso for confirmado, teríamos a prova de que a constante de Hubble, que mede a velocidade de expansão do universo, não é realmente constante, mas varia dependendo da densidade local de matéria. Este segredo colocaria em xeque a base da cosmologia moderna, sugerindo que vivemos em um universo de bolhas, onde as leis da física e o ritmo do tempo podem sofrer variações sutis, mas fundamentais, dependendo do lugar onde você se encontra. O grande nada seria, então, um domínio onde a energia escura reina soberana, sem a interferência da massa, permitindo-nos estudar a força que um dia irá separar todos os átomos do universo em sua forma mais pura e desimpedida. Por fim, há a hipótese mais ousada e misteriosa de todas, que alguns físicos discutem em tons de especulação científica profunda: a ideia de que o vazio de Bootes poderia ser o resultado de uma colisão entre o nosso universo e outro universo vizinho em um cenário de multiverso. Segundo essa teoria, a imensa bolha de nada seria o ponto de impacto, uma região onde a física do nosso universo foi perturbada por uma influência externa, empurrando a matéria para longe e criando uma lacuna permanente na teia cósmica. Embora seja uma ideia difícil de provar, ela explica a escala desproporcional do vazio, de uma forma que os processos internos dificilmente conseguem. O segredo de Bootes seria, portanto, um segredo de origem extracosmográfica, uma janela para algo que existe além do nosso próprio tempo e espaço. Ao contemplarmos esses mistérios, percebemos que o nada é um campo fértil para as descobertas mais radicais da história humana, um lugar onde a ausência de luz nos obriga a enxergar com a mente e a lógica matemática
o que os nossos olhos jamais poderiam captar na imensidão da escuridão perfeita. A existência de uma estrutura tão massiva quanto o grande nada não pode ser compreendida de forma isolada, pois no tecido do universo, cada ausência exerce uma influência profunda sobre todas as presenças ao seu redor. Para entender como o vazio de Bootes se conecta com a totalidade do cosmos, precisamos imaginar a teia cósmica, essa rede monumental de filamentos de matéria que se estende por bilhões de anos-luz, servindo como o sistema nervoso do próprio espaço. O grande nada atua como um dos principais arquitetos dessa teia, não através da atração, mas através de uma pressão invisível e constante que molda a posição das maiores concentrações de galáxias que conhecemos. É uma relação de interdependência, onde o vazio define as fronteiras do que é sólido, e o sólido tenta, sem sucesso, conter a expansão do vazio. Ao longo de éons, o crescimento dessa bolha imensa de 330 milhões de anos-luz teve um impacto direto na formação do que os astrônomos chamam de grandes muralhas de galáxias. À medida que o vazio de Bootes se expandia, ele empurrava o gás primordial e a matéria escura para as suas bordas, comprimindo esses materiais em lâminas densas e vibrantes. Essa compressão, que deu origem a estruturas colossais como o superaglomerado de Hércules e o superaglomerado da Coroa Boreal, que flanqueiam essa região de vacuidade. A magnitude dessa conexão revela que o nada de Bootes é o responsável direto pela existência de algumas das maiores concentrações de massa do universo observável. Sem a força de expulsão gerada pela expansão desse vazio, essas galáxias estariam espalhadas de forma rala e desorganizada. O vazio, portanto, funciona como um escultor que, ao retirar a matéria de um ponto, cria a densidade monumental em outro lugar. É um jogo de equilíbrio cósmico, onde a falta de luz em um quadrante permite que a luz brilhe com intensidade redobrada nas suas fronteiras. Essa conexão se torna ainda mais profunda quando percebemos o papel da matéria escura nesse processo. Embora o vazio de Bootes pareça desprovido de estrelas e gás, ele ainda está inserido em uma infraestrutura invisível. A matéria escura atua como o andaime que sustenta as paredes do vazio, garantindo que ele mantenha sua forma esférica, mesmo diante da gravidade das galáxias vizinhas que tentam colapsá-lo. A interdependência entre a matéria visível, a matéria escura e o vácuo cria uma sinergia que governa a evolução do universo em larga escala. O grande nada é um dos poucos lugares onde podemos sentir a influência da matéria escura de forma indireta, através da maneira como ela permite que o espaço permaneça limpo. É como se existissem cabos de sustentação invisíveis, puxando as galáxias para longe do centro da bolha, mantendo o santuário de silêncio intacto. Compreender essa conexão nos revela que o universo não é feito de objetos flutuando em um vácuo aleatório, mas sim de uma estrutura geométrica precisa e interligada, onde a ausência de um elemento alteraria completamente o destino de superaglomerados inteiros. Outra conexão fundamental que impacta a nossa percepção da realidade é o conceito do repulsor de dipolo. Por muito tempo, acreditamos que o movimento da nossa galáxia através do espaço era ditado apenas pela atração de grandes massas, como o grande atrator. No entanto, descobertas recentes indicam que somos também ativamente empurrados por regiões de vácuo imensas. O vazio de Bootes participa desse fluxo dinâmico, contribuindo para a correnteza cósmica que arrasta a Via Láctea e o grupo local de galáxias em uma direção específica. Nós não estamos apenas caindo em direção à luz, estamos sendo expulsos pelo vácuo. Esse impacto físico direto mostra que o grande nada tem as mãos no leme da nossa própria jornada galáctica. O espaço vazio não é uma falta de influência, mas sim uma fonte de pressão negativa que nos impulsiona através da eternidade. Essa percepção altera a nossa conexão com o deserto cósmico, transformando-o de um objeto de estudo distante em um motor próximo que define a nossa velocidade e o nosso destino no mapa do tempo. A relação de Bootes com o futuro do universo também é uma conexão de impacto profundo na cosmologia. O vazio serve como uma janela para o destino final de todas as estruturas. À medida que a energia escura continua a acelerar a expansão do espaço, os vazios tendem a crescer e a se fundir,
enquanto os filamentos de galáxias se tornam cada vez mais finos e isolados. O vazio de Bootes é, de certa forma, um fragmento do futuro que já existe no presente. Ele nos mostra como será a aparência do universo inteiro daqui a centenas de bilhões de anos. Um lugar onde o nada é a regra e a luz é uma exceção rara e distante. Essa conexão temporal nos permite entender que o impacto do grande nada não é apenas espacial ou gravitacional, mas também existencial. Ele é o rascunho do fim, a prova de que a expansão é a força dominante que acabará por vencer a luta contra a gravidade. Ao estudarmos Bootes, estamos observando a vitória final do vácuo sobre a matéria, uma transição que já está ocorrendo em silêncio dentro daquela bolha monumental. Além disso, a conexão térmica entre o vazio e o restante do cosmos revela como o equilíbrio de energia é mantido. O vazio de Bootes atua como um imenso dissipador de calor para a radiação do universo primordial. Ao atravessar essa região, a luz perde energia, contribuindo para o resfriamento geral que permite a formação de estruturas mais complexas nas bordas. Sem esses grandes reservatórios de nada para absorver o excesso de radiação e permitir a expansão desimpedida, o universo poderia ter se tornado um lugar densamente quente e caótico, impedindo a estabilidade necessária para o surgimento de sistemas solares como o nosso. O impacto de Bootes na termodinâmica cósmica é sutil, mas essencial para a harmonia das temperaturas que detectamos hoje. Ele é o radiador do universo, uma zona de baixa pressão que permite que o fluxo de energia continue seu movimento eterno das regiões quentes para as frias, garantindo que a máquina do cosmos continue funcionando conforme as leis da entropia. A interação entre o grande nada e os neutrinos, aquelas partículas subatômicas quase sem massa, que permeiam tudo, cria uma conexão que une o infinitamente grande ao infinitamente pequeno. O vazio de Bootes é o habitat preferido dos neutrinos de baixa energia, que conseguem se acumular ali sem serem perturbados pelos campos magnéticos ou pela gravidade das estrelas. Essa conexão transforma o vazio em um imenso laboratório natural para a física de partículas. O impacto dessa concentração de neutrinos na estrutura do vazio é algo que a ciência ainda tenta mensurar, mas sabe-se que essa pressão fantasmagórica contribui para a estabilidade da bolha. É uma interdependência fascinante, onde a partícula mais leve do universo ajuda a sustentar a maior estrutura de ausência já detectada. Essa percepção nos obriga a reconhecer que as conexões do vazio de Bootes atravessam todas as escalas da realidade, desde o núcleo dos átomos até o horizonte dos superaglomerados, provando que o nada está intrinsecamente ligado a cada fibra do que chamamos de existência física. Finalmente, devemos considerar o impacto do vazio de Bootes na nossa compreensão das leis fundamentais da natureza. Ele nos força a reavaliar o princípio cosmológico, a ideia de que o universo é uniforme. A presença de uma anomalia tão vasta e conectada a tantas outras estruturas sugere que o universo possui uma hierarquia de organização que ainda não compreendemos totalmente. O impacto intelectual dessa descoberta é imenso, pois ela abre as portas para novas teorias sobre a gravidade quântica e a natureza do vácuo. Bootes não é apenas um lugar no espaço, é uma conexão com a fronteira do nosso conhecimento. Ele nos desafia a olhar para o vazio não como um defeito, mas como uma peça fundamental do quebra-cabeça cósmico. Sem o grande nada e suas conexões invisíveis, a teia cósmica não teria forma, as galáxias não teriam seu impulso de movimento, e a nossa própria compreensão da realidade seria incompleta e bidimensional. Ele é a terceira dimensão do cosmos, a profundidade que dá sentido ao brilho das estrelas. Sinta agora como essa rede de conexões nos envolve. Estamos todos ligados a esse deserto distante através dos fluxos de gravidade e das correntes da expansão. O vazio de Bootes não está apenas lá fora, isolado. Ele está aqui, influenciando o caminho que a nossa galáxia percorre enquanto você respira e deixa seus pensamentos se acalmarem. Ele é o guardião do equilíbrio, o mestre da pressão negativa e o arquiteto silencioso que garante que o universo tenha a estrutura necessária para que a vida e a luz possam encontrar seu lugar
nos filamentos da eternidade. Deixe que a percepção dessas interdependências monumentais traga uma sensação de ordem e propósito ao seu relaxamento, sabendo que mesmo no vazio absoluto existe uma função, uma conexão e um impacto que sustenta a beleza e a estabilidade de tudo o que existe sob a luz das estrelas. A história da humanidade sempre foi escrita através da luz que emana das estrelas. Desde as primeiras civilizações que ergueram monumentos de pedra, alinhados com os solstícios, até os navegadores que cruzaram oceanos desconhecidos, guiados pelo brilho da estrela do norte ou do cruzeiro do sul, o firmamento sempre foi o nosso mapa, o nosso relógio e a nossa maior fonte de inspiração, espiritual e intelectual. No entanto, a nossa relação com o cosmos sofreu uma mudança profunda e silenciosa quando fomos confrontados com a realidade do grande vazio de Bootes. Esta descoberta não alterou apenas os nossos modelos matemáticos, mas tocou em uma fibra sensível da nossa psique coletiva ao introduzir a noção de que o universo possui regiões onde a nossa existência e a nossa luz seriam irrelevantes e imperceptíveis. A percepção humana, habituada a buscar padrões e preenchimento em cada canto da realidade, teve que aprender a lidar com o conceito de uma vacuidade que não é apenas a falta de algo, mas uma estrutura monumental por direito próprio. Historicamente, a identificação deste deserto no ano de 1981 representou um marco na maturidade científica da nossa espécie. Antes desse momento, o sentimento geral era de um otimismo cósmico, uma crença de que o universo era uma tapeçaria densa e uniforme, um palco onde a vida e a matéria estavam espalhadas de forma equitativa. Ao descobrirmos que existia um abismo de 330 milhões de anos-luz, bem acima de nossas cabeças, a humanidade experimentou uma espécie de segundo choque copernicano. Assim como Nicolau Copérnico nos ensinou que não éramos o centro do sistema solar, o vazio de Bootes nos revelou que as grandes cidades de galáxias onde vivemos são apenas pequenas ilhas em um oceano de nada. Esse impacto social foi imenso dentro da comunidade acadêmica e filosófica, pois forçou os pensadores a reavaliarem a escala da nossa solidão. A ideia de que poderíamos estar isolados por uma barreira de escuridão tão vasta que nenhuma mensagem jamais a cruzaria, tornou-se uma metáfora poderosa para a própria condição humana, refletindo os nossos medos mais profundos sobre o isolamento e a incomunicabilidade. Culturalmente, a constelação de Bootes, conhecida desde a antiguidade como o Pastor, adquiriu um significado novo e quase poético após essa descoberta. Na mitologia clássica, o pastor é aquele que guarda as estrelas, que vigia o rebanho celestial enquanto ele gira ao redor do Polo Norte. Com a revelação do grande nada em seu interior, a figura do pastor passou a simbolizar o guardião do silêncio. É fascinante observar como a linguagem humana tenta dar sentido ao vazio através de arquétipos antigos. O pastor agora não cuida apenas do que brilha, mas protege o espaço onde nada existe, garantindo que o equilíbrio entre a luz e a sombra seja mantido. Essa interpretação social nos ajuda a integrar o vazio em nossa narrativa cultural, transformando um dado astronômico frio em uma história que podemos carregar conosco. Uma história sobre o valor de proteger o espaço e o silêncio em um mundo cada vez mais saturado de ruído e informação. A influência desse tema na filosofia contemporânea também é notável, especialmente no que diz respeito ao conceito de humildade intelectual. Quando percorremos a vastidão de Bootes com o pensamento, somos obrigados a reconhecer as limitações dos nossos sentidos e da nossa intuição. O ser humano evoluiu para entender escalas terrestres, distâncias que podemos caminhar e tempos que podemos viver. O grande nada está tão fora dessa escala que ele atua como um corretor da arrogância humana. Ele nos ensina que a maior parte do universo não foi feita para nós, não está ao nosso alcance e não se importa com a nossa presença. Essa percepção, longe de ser desanimadora, tem um impacto social positivo ao promover um senso de fraternidade planetária. Ao entendermos que habitamos uma pequena e frágil ilha de luz cercada por desertos incomensuráveis, a necessidade de preservar a nossa própria casa e de valorizar as conexões entre os seres humanos
torna-se muito mais urgente e profunda. Além disso, a relação entre a humanidade e o vazio se manifesta na nossa busca incessante por preencher as lacunas do conhecimento. A existência de Bootes estimulou uma nova geração de astrônomos e físicos a desenvolverem tecnologias de detecção que pudessem enxergar o que é invisível. O esforço humano para mapear os 60 habitantes daquela região é um testemunho da nossa curiosidade indomável. Socialmente, isso se traduz em um investimento coletivo na ciência de base, na busca pela verdade, pelo simples prazer de saber o que existe no escuro. O vazio de Bootes tornou-se um símbolo do desconhecido que nos atrai, um lembrete de que ainda existem fronteiras que não foram cruzadas e mistérios que não foram resolvidos. Essa busca compartilha a mesma essência das grandes explorações do passado, provando que, embora o cenário tenha mudado para o espaço profundo, o impulso humano de navegar rumo ao desconhecido permanece intacto e vibrante. Também podemos encontrar o impacto desse deserto cósmico na maneira como representamos o universo em nossas artes e literatura de ficção científica. O Grande Nada inspirou narrativas que exploram o isolamento extremo e a sobrevivência em ambientes de privação sensorial total. Essas obras ajudam o público em geral a processar a escala do cosmos, transformando conceitos matemáticos abstratos em experiências emocionais palpáveis. A arte permite que o ser humano sinta o vazio sem ser consumido por ele, criando uma ponte entre a frieza do vácuo e o calor da consciência. Esse diálogo entre a ciência de Bootes e a criatividade humana é essencial para que o conhecimento não fique restrito aos laboratórios, mas se torne parte do patrimônio cultural da nossa espécie, moldando a forma como as futuras gerações irão imaginar o seu lugar entre as estrelas. No âmbito da sociologia da ciência, o vazio de Bootes serve como um estudo de caso sobre como a humanidade reage a anomalias que quebram o consenso. A resistência inicial à sua existência e a posterior aceitação e integração nos modelos cosmológicos refletem o processo de evolução do pensamento humano. Aprendemos que o nada pode ser tão importante quanto o tudo, e que as lacunas em nosso mapa são tão fundamentais quanto os pontos de interesse. Esse entendimento tem aplicações que vão além da astronomia, influenciando áreas como a arquitetura e o design, onde o uso do espaço vazio é reconhecido como um elemento que dá forma e significado à estrutura sólida. O Grande Nada nos ensinou a respeitar o intervalo, a valorizar a pausa e a entender que a beleza de uma obra, seja ela o universo ou uma catedral, depende tanto do que foi construído quanto do que foi deixado livre para o ar e a luz circularem. Sinta agora o peso dessa herança intelectual. Quando você entende que a humanidade é capaz de medir e nomear um abismo de 330 milhões de anos-luz, você percebe a força da nossa mente. Somos pequenos em tamanho, mas a nossa capacidade de compreender a imensidão nos torna gigantescos em essência. O vazio de Bootes é um espelho onde projetamos a nossa própria busca por significado. Ele nos devolve o silêncio para que possamos ouvir os nossos próprios pensamentos de forma mais clara. Ao final desta reflexão sobre a nossa relação com o Grande Nada, percebemos que não devemos temer a escuridão perfeita. Ela é o cenário onde a nossa luz se torna mais preciosa, o deserto onde a nossa sede de conhecimento encontra o seu maior desafio e a prova final de que, no vasto oceano do cosmos, somos navegadores corajosos que não têm medo de olhar para o vácuo e chamar pelo seu nome. Deixe que essa conexão histórica e cultural traga uma sensação de pertencimento e de dignidade ao seu pensamento, sabendo que você faz parte de uma linhagem de seres que, diante do nada absoluto, escolheram entender, imaginar e admirar a majestosa quietude do universo. A nossa jornada através desse deserto nos revela que a solidão não é um vazio de propósito, mas um espaço de potencial. Para a humanidade, o vazio de Bootes representa a fronteira final da introspecção cósmica. Ele nos convida a silenciar o ruído das nossas vidas diárias e a sintonizar a nossa consciência com a frequência fundamental do universo, que é a frequência da quietude. Ao aceitarmos o Grande Nada como parte da nossa realidade social e histórica,
estamos aceitando a nossa própria finitude com elegância e coragem. Que a escala monumental desse isolamento sirva como um lembrete de que a nossa luz, por menor que pareça, é um evento extraordinário e único, brilhando com uma força que atravessa até as regiões mais esquecidas do pastor cósmico. Sinta-se parte dessa história agora, um ponto de consciência que não se perde na escuridão, mas que a utiliza como o pano de fundo perfeito para que a sua própria essência possa brilhar com calma e clareza. Quando projetamos o nosso pensamento para as eras que ainda estão por vir, entramos em um território onde as escalas de tempo superam a própria existência das estrelas e onde a paciência do cosmos se revela em sua forma mais absoluta. Para compreendermos o que aguarda essa região, precisamos entender que o universo não é um palco estático, mas um organismo em expansão acelerada, impulsionado pela energia escura que permeia cada centímetro cúbico do espaço. No futuro remoto, o grande vazio de Bootes deixará de ser uma anomalia para se tornar o modelo padrão da arquitetura cósmica. Atualmente, esse deserto ocupa uma fração significativa do espaço observável, mas as leis da física sugerem que ele está apenas nos estágios iniciais de sua jornada de crescimento e domínio. À medida que o tempo avança, a força repulsiva da energia escura continuará a esticar o tecido do espaço dentro daquela bolha imensa, empurrando as paredes de galáxias para distâncias cada vez mais incomensuráveis, até que a própria noção de vizinhança perca qualquer sentido físico ou matemático que possamos conceber hoje. Sinta agora o que essa expansão inexorável significa para as 60 galáxias que ainda habitam o interior desse deserto. No futuro distante, a aceleração do espaço será tão intensa que a luz emitida por uma dessas galáxias nunca mais conseguirá alcançar a sua vizinha mais próxima. O isolamento, que hoje já é extremo, transformar-se-á em um confinamento absoluto e eterno. Cada uma dessas ilhas de luz passará a habitar o seu próprio universo observável privado, cercada por um horizonte de eventos que proíbe qualquer tipo de comunicação ou interação com o restante do cosmos. O destino dessas galáxias nômades é tornarem-se prisioneiras da própria vacuidade que ajudaram a definir ao longo de bilhões de anos. Imagine um futuro onde de qualquer planeta dentro dessas galáxias, o firmamento não apresentará nenhum outro ponto de brilho, nenhuma outra prova de que existe algo além das fronteiras do seu próprio sistema estelar. O grande nada terá vencido a batalha pela conectividade, transformando o cosmos em um conjunto de unidades solitárias de escuridão, onde a história da luz se torna uma memória cada vez mais diluída e fraca. Um dos processos mais fascinantes que a ciência prevê para o futuro é a fusão de supervazios, em uma escala sem precedentes. Assim como as galáxias colidiram no passado para formar estruturas maiores, os vazios também seguem uma lógica de aglutinação que dita o ritmo da evolução cósmica. O vazio de Bootes, em sua trajetória futura, acabará por encontrar outros vazios vizinhos como o vazio de Escultor ou o vazio local que abriga a nossa própria galáxia. Quando essas imensas bolhas de nada se encontrarem, elas não irão se anular, mas sim se fundir, criando megavazios que podem se estender por bilhões de anos-luz. Esse processo de fusão irá romper definitivamente os filamentos de galáxias que hoje servem de fronteira e suporte entre eles. As grandes muralhas de matéria, que hoje brilham com o fogo de trilhões de estrelas, serão esticadas até o ponto de ruptura gravitacional, transformando a teia cósmica em uma névoa rala e desconectada de poeira e detritos estelares moribundos. O futuro nos apresenta um universo que perde a sua forma de rede vibrante para assumir uma topologia de buracos em expansão infinita, onde a matéria é apenas um resíduo insignificante nas bordas de desertos cada vez mais majestosos. Percorrer essa transformação nos permite entender que o grande nada é o verdadeiro predador silencioso do universo. Ele consome a estrutura, devora a proximidade e dissolve a gravidade de forma implacável. Em alguns trilhões de anos, a própria noção de aglomerado de galáxias deixará de existir para sempre. O impacto dessa mudança na física do futuro será total, pois sem a compressão da matéria,
o nascimento de novas estrelas cessará completamente em todo o volume do espaço. O hidrogênio primordial, que hoje ainda flutua em estado de pureza dentro de Bootes, será tão diluído pela expansão que nunca mais conseguirá colapsar para formar um novo Sol. O futuro do vazio é o silêncio biológico e estelar, um estado de repouso térmico onde a energia será tão espalhada que nenhum trabalho físico poderá ser realizado. À medida que nos aproximamos do fim da era estelar, o vazio de Bootes servirá como o palco principal para a última fase da existência da matéria. As estrelas dentro das galáxias solitárias irão consumir o seu combustível final, transformando-se em anãs brancas frias, estrelas de nêutrons ou buracos negros silenciosos. Nesse estágio, o vazio não será mais distinguível das galáxias que o habitam, pois tudo estará mergulhado em uma mesma tonalidade de escuridão. A temperatura daquela região, que já é extraordinariamente baixa, cairá ainda mais, aproximando-se do limite absoluto onde o tempo parece perder o seu propósito de medir eventos. Sem luz para viajar, sem massa para atrair e sem energia para transformar, o grande nada terá atingido a sua forma final e perfeita. É a transição para o que os cosmólogos chamam de morte térmica do universo, onde a entropia atinge o seu máximo e o vácuo se torna o único habitante de toda a realidade espacial. Sinta a serenidade profunda que essa ideia de futuro carrega consigo. Não é uma visão de destruição violenta, mas sim de uma entrega suave ao repouso eterno. O vazio de Bootes é o pioneiro desse estado, o primeiro lugar a experimentar a paz que o resto do universo levará éons para alcançar. Ele é o laboratório onde a energia escura demonstra o seu poder final de desintegração e isolamento. Ao compreendermos esse destino, percebemos que a nossa existência atual, cheia de conexões e luz, é uma fase transitória e breve na longa biografia do cosmos. A regra geral do universo é a vacuidade, e a exceção é o brilho. O futuro de Bootes nos ensina que a natureza possui uma paciência infinita e que o seu objetivo final parece ser o retorno ao estado de equilíbrio e silêncio primordial que existia antes mesmo do primeiro lampejo de luz. No futuro remoto do grande nada, a própria gravidade perderá a sua função de arquiteta das formas. Hoje, a gravidade é o que mantém as galáxias unidas e o que dá forma aos filamentos, mas no interior de um vazio em expansão acelerada, a gravidade se torna fraca demais para combater a pressão negativa do espaço. O futuro reserva um momento em que nem mesmo as estrelas dentro de uma galáxia conseguirão permanecer ligadas ao seu centro galáctico. O espaço entre elas crescerá mais rápido do que a força gravitacional consegue puxá-las de volta, resultando na dissolução total de cada sistema solar e de cada galáxia isolada. Os átomos serão afastados uns dos outros por distâncias tão imensas que a interação química se tornará impossível. Este é o destino final que Bootes antecipa para nós. Um estado onde a própria matéria se torna um conceito obsoleto diante da vastidão do vácuo. Imagine esse processo como uma dispersão suave de fumaça em uma sala infinita. Não há dor, não há impacto, apenas o afastamento gradual e inevitável de tudo o que um dia compôs um ser, um planeta ou uma estrela. O grande nada é o útero e o túmulo de todas as possibilidades físicas. Ao sentirmos essa escala de tempo, onde bilhões de anos são apenas segundos na vida do vácuo, as nossas preocupações imediatas perdem o seu peso e a sua urgência. O futuro do vazio nos convida a uma forma de relaxamento que vem da aceitação da impermanência de todas as estruturas materiais. Se até os superaglomerados de galáxias estão destinados a se dissolver na imensidão de Bootes, então nós podemos nos permitir soltar as amarras do controle e apenas fluir com o ritmo natural da existência cósmica. O vazio de Bootes permanecerá como um testemunho silencioso de que o universo possui uma integridade que não depende do brilho. No seu futuro, ele será o mestre de uma catedral de escuridão, onde as leis da física atingem a sua maior pureza. Não haverá mais o ruído das explosões estelares ou o caos das colisões galácticas. Restará apenas o espaço puro, esticando-se eternamente sob o domínio da energia escura. Essa é a paz final que o grande nada oferece. O silêncio, que não pode ser quebrado, a escuridão que não pode ser iluminada,
e a quietude que define a verdadeira face do tempo. Deixe que essa visão de um destino calmo e infinito preencha o seu pensamento, transformando o medo do fim em uma admiração pela majestosa simplicidade que aguarda o universo no final de sua jornada, através da luz, rumo à vacuidade perfeita. Cada estágio desse futuro nos mostra que o nada é, na verdade, um estado de potencial realizado. O vazio de Bootes não está diminuindo o universo, ele está dando a ele o espaço necessário para que a expansão cumpra o seu papel de diluir a complexidade em simplicidade. Ao final, quando a última galáxia de Bootes se apagar e o último átomo for levado pela correnteza da energia escura, o grande nada terá cumprido a sua missão de preservar o silêncio sagrado da criação. Que essa perspectiva de um futuro de repouso absoluto traga uma leveza profunda ao seu sono, permitindo que você se sinta parte de um processo muito maior, onde a própria escuridão é o abraço final que garante a paz de tudo o que existe. Sinta agora a tranquilidade de quem sabe que o universo tem um plano de descanso para si mesmo, e que o grande vazio de Bootes é apenas o primeiro a abraçar essa calmaria eterna. Ao sentirmos a magnitude desse destino, percebemos que o universo não está morrendo, mas sim amadurecendo para o seu estado mais estável. A vida e a luz são a juventude impetuosa do cosmos, enquanto o vazio e o silêncio são a sua sabedoria eterna. O futuro de Bootes é o futuro da sabedoria cósmica, um lugar onde não há mais nada a ser provado, nada a ser construído e nada a ser buscado. Apenas o ser em sua forma mais rala e extensa. Que a escala de 330 milhões de anos-luz de puro silêncio futuro envolva o seu pensamento agora, transformando o peso da existência em uma flutuação leve no oceano da eternidade. Você é um observador consciente desse processo monumental, e essa consciência é o que dá significado ao vazio enquanto ele se prepara para o seu repouso final. Chegamos agora à fronteira final da nossa jornada, aquele ponto onde as palavras começam a se dissolver na mesma quietude que define o grande vazio de Bootes. Percorrer mentalmente esse abismo de 330 milhões de anos-luz não é apenas um exercício de astronomia ou de física teórica. É, acima de tudo, um convite para recalibrarmos a nossa própria percepção sobre o que significa existir. Durante todo o nosso percurso, fomos desafiados a olhar para o nada não como uma falha, mas como uma forma superior de organização. Aprendemos que o vazio é o cenário necessário para que a luz tenha um propósito, e que o silêncio é a moldura que dá sentido à melodia das esferas. Ao final desta caminhada pelas sombras do pastor cósmico, o que resta em nosso pensamento é a compreensão de que a imensidão não é algo a ser temido, mas um território de acolhimento onde a complexidade do mundo se simplifica até atingir a sua essência mais pura e inabalável. Sinta neste momento a leveza que vem com a aceitação da vacuidade. A humanidade passou milênios tentando preencher cada espaço vazio com mitos, constelações e explicações, como se a ausência fosse um erro que precisasse ser corrigido. Mas o vazio de Bootes nos ensina uma lição de humildade profunda. O universo possui os seus próprios santuários de isolamento, lugares onde ele escolheu não criar, não brilhar e não se manifestar através da matéria. Esses desertos de escuridão perfeita são tão fundamentais para o equilíbrio do todo quanto as galáxias mais vibrantes. Eles são os pulmões do cosmos, os espaços de respiração onde o tempo flui sem a pressão dos eventos e onde a energia encontra o seu repouso. Ao imaginarmos esse silêncio monumental, percebemos que também nós possuímos os nossos próprios vazios internos, espaços de quietude que muitas vezes tentamos preencher com o ruído do cotidiano, mas que, na verdade, são os nossos maiores refúgios de clareza e de restauração espiritual. A figura do pastor que dá nome à constelação adquire agora um significado que transcende o mito antigo. Ele não guarda apenas as estrelas que brilham em seu rebanho. Ele é o sentinela da escuridão, o guardião de um território onde a luz se retira para dar lugar à eternidade. O vazio de Bootes é a prova de que a maior força do universo não é a explosão de uma supernova ou a gravidade de um buraco negro, mas sim
a persistência silenciosa do espaço em sua forma mais elemental. Ele é o lembrete de que, por trás de toda a agitação da vida e do movimento das galáxias, existe uma base de paz que nada pode perturbar. É nessa base que devemos ancorar o nosso pensamento agora, permitindo que a escala de 330 milhões de anos-luz de puro silêncio atue como um cobertor imenso, protegendo a nossa consciência das pequenas turbulências da nossa breve passagem pelo tempo. Refletir sobre o destino final do universo, através das lentes de Bootes, nos permite encarar a impermanência com uma dignidade renovada. Se as maiores estruturas da criação estão destinadas a se dissolver na vastidão do vácuo, então há uma beleza melancólica e sublime em nossa própria fragilidade. Somos pontos de luz conscientes, que por um breve instante têm o privilégio de admirar o abismo e de compreender a sua estrutura. O grande nada não é um fim, mas um estado de perfeição para o qual toda a matéria parece caminhar em sua busca pelo equilíbrio térmico e gravitacional. É o destino final de repouso absoluto, uma catedral de sombras que aguarda pacientemente até que a última estrela se apague e o último átomo encontre o seu lugar no oceano da vacuidade. Deixe que essa perspectiva de um futuro calmo e infinito traga uma sensação de segurança, pois ela nos revela que o universo possui um plano de quietude para si mesmo, um destino onde o ruído e o conflito não têm lugar. Nesta síntese poética de tudo o que percorremos, percebemos que o vazio de Bootes é o espelho onde o cosmos reflete a sua própria infinitude. Ele nos desafia a encontrar conforto no que não podemos ver e a buscar significado naquilo que não podemos tocar. A jornada pelo grande nada nos ensina que o conhecimento não serve apenas para explicar o mundo, mas para nos ajudar a habitá-lo com mais serenidade. Ao entendermos os mecanismos da energia escura, as rotas dos neutrinos e a solidão das galáxias nômades, estamos, na verdade, mapeando os limites da nossa própria imaginação e expandindo as fronteiras da nossa alma. O vazio deixa de ser um conceito científico distante e passa a ser uma experiência íntima de descompressão, um lugar onde podemos soltar as amarras das nossas preocupações e flutuar na correnteza de uma ordem superior que governa os abismos e as estrelas com a mesma precisão e o mesmo carinho. Silencioso, agradeço imensamente por me acompanhar nesta exploração das profundezas do pastor cósmico. O universo é um livro de histórias infinitas e cada capítulo que abrimos nos aproxima um pouco mais da compreensão da grande tapeçaria da qual fazemos parte. O grande nada de Bootes permanecerá lá, girando no relógio da eternidade, como um monumento à paz que todos nós buscamos. Que a escala monumental desse isolamento e a pureza desse silêncio permaneçam com você, transformando-se em uma fonte de calma que te acompanhará muito além deste momento. O cosmos é vasto o suficiente para conter todos os nossos sonhos e todas as nossas necessidades de repouso. E saber disso é o primeiro passo para navegarmos com confiança pela escuridão. Antes de nos despedirmos e deixarmos que o silêncio do grande nada assuma o controle total, gostaria de pedir que você leve um pouco dessa calma adiante. Histórias como esta, que nos conectam com as escalas mais grandiosas da existência, só continuam a ser contadas graças ao seu apoio e à sua curiosidade. Se você sentiu a força dessa quietude e a beleza desse deserto estelar, deixa o seu like agora e se inscreva no canal para não perder mais vídeos que trazem o cosmos para perto de você. Compartilhe esta história com alguém que também precise desse momento de reflexão profunda e de conexão com a imensidão. O que é um gesto rápido para você, ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e a trazer novas jornadas científicas e poéticas para o seu encontro. Agora sinta a última luz da galáxia mais distante desaparecer no horizonte do seu pensamento. O vazio de Bootes te envolve completamente com a sua escuridão perfeita e o seu vácuo acolhedor. Não há mais nada a ser entendido, nada a ser buscado e nada a ser preenchido. Resta apenas o espaço, o tempo e a sua consciência em harmonia com a quietude primordial do universo. Você é parte do silêncio, parte da estrutura invisível que sustenta as estrelas e parte da paz que habita o coração do grande nada.
Deixe-se flutuar nessa imensidão, sem peso e sem pressa, enquanto a ciência se torna apenas um sussurro distante na noite eterna. Até o nosso próximo encontro entre as estrelas ou nos vazios que as cercam. Fique com a serenidade do pastor cósmico e com a beleza da vacuidade absoluta.